Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui perto de você, ninguém te entende como eu. Amém. Conheço as batidas do seu coração, sei o que Glórias a Deus. Nós queremos participar com vocês mais um trabalho e falar da celebração da unidade que está na Bíblia Sagrada. Nós fomos chamados para ser um em Cristo Jesus. Por isso nós convidamos a você para participar desse trabalho. E juntamente que você tenha uma Bíblia na tua mão ou uma caneta para fazer anotações, que estaremos falando da palavra de Deus. É muito importante quando podemos falar sobre essa celebração da unidade. Então eu quero, juntamente com vocês aí, que estão conectados, você que está conectado conosco. Então nós queremos, nesse momento, estar falando sobre celebrando a unidade, que se encontra em Efésios, capítulo de número 12, no versículo de número 3. Diz a palavra do Senhor: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, foste aproximado pelo sangue. Somente através do sangue de Cristo nos fez uma família, nos uniu a Ele. E aqui nos chama bastante atenção sobre essa ação coletiva, né, da palavra de Deus para nós. A ação coletiva, ela tende a fim de um único apenas relacionamento. O que significa relacionamento? Estar com Deus. Daí aparece a ideia de unidade, exortação aos cristãos. Se encontra em Efésios, no capítulo de número 2:13, a qual nós acabamos de ler. E Efésios 4, de versículo de número 3, diz a palavra de Deus: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É necessário que nós venhamos estar ligado ao Espírito Santo de Deus, que é o vínculo da paz. E aqui, falando sobre a unidade do Espírito, diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Então eu tenho acesso a Deus em um só Espírito. Você também tem acesso a Deus em um só Espírito, como diz a palavra de Deus. Então estamos celebrando a unidade. E ele nos chama atenção em Efésios 4, versículo de número 1 e o 16, diz: rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a qual foste chamado. O apóstolo Paulo está nos exortando, nos chamando a atenção. Ele, como prisioneiro de Cristo, está nos exortando para andar de modo digno de vocação, como foste chamado, dando-nos bom testemunho
e de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a cooperação de cada parte, efetua-se o próprio aumento para a edificação de si mesmo. É necessário eu crescer, é necessário você crescer para que venhamos andar. Um bebê não nasce andando. Um bebê ele começa, primeiro rola para um lado, para outro, e começamos a ver a coordenação motora da criança. O que está vendo que existe, né, muitos obstetras. A pessoa aceita Jesus, nasceu, mas está faltando pediatra, aquele que vai cuidar da criança quando nasce. E aqui nos chama bastante atenção, aqui no verso de número 3, Efésios 4:3, esforçando diligentemente. Tem que haver um esforço, haver força de vontade para podermos estar na presença de Deus. Temos que renunciar para estar na presença de Deus. Tem que haver renúncia, esforçando diligentemente por perseverar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Ter paz uns com os outros é muito importante quando diz a palavra de Deus. E ela nos chama a atenção no Salmo de número 133, no verso de número 1. Ó, como é bom, agradável viver unido com os irmãos. Nós vemos que às vezes, numa casa, a família cresce muito e às vezes, às vezes não tem aquela ligação perfeita, como diz a palavra de Deus. É necessário ter essa ligação perfeita em Cristo Jesus. Então eu quero dizer para os irmãos que a palavra fala sobre a unidade, tá? A bem-aventurança da unidade. Então temos que ter unidade, ser um em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo de número 1, o versículo de número 10, diz a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma maneira, na mesma forma, como diz a palavra de Deus, com disposição mental, no mesmo parecer. Não pode ter dissensão. Não podemos ficar brigando por causa de religiosidade. Existe costume e doutrina. Não podemos infiltrar o farisaísmo dentro, ou o judaísmo. Jesus era judeu e nunca pregou sobre isso diretamente. Ele detestava os fariseus, os hipócritas. Ele detestava. E aqui nos chama bastante atenção sobre essa unidade do Espírito. Então essa unidade do Espírito que está na palavra de Deus também. Em Romanos 12, no verso de número 5, diz para nós: assim também nós, conquanto muitos somos, um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Então assim também nós, conquanto nós somos muitos, mas em Cristo somos um. Falamos a mesma linguagem, estamos indo para o mesmo endereço. Então nós somos um em Cristo Jesus, como diz a palavra de Deus. Então fala sobre a unidade em Cristo. Então em Cristo temos uma unidade e nós somos membro do corpo de Cristo. E a Bíblia diz em Mateus 18, fala sobre a unidade, 18 verso 19, a unidade da salvação. Então é muito importante essa unidade da salvação em Cristo Jesus, através da oração. E diz: em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai
que está no céu, diz a palavra de Deus. Então, se 2 ou 3 concordarem, tem que haver concordância aqui nesta terra, para que nós sejamos abençoados, para que você seja abençoado e para que a obra de Deus cresça. Então, a unidade aqui através da oração. Também tem que haver a unidade no batismo, que se encontra em Efésios, no capítulo 4, o verso de número 5. Há um só Senhor. Não há outro Criador dos céus e da terra. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então só existe isso. Um só Senhor, que é o Deus que criou os céus e a terra. É uma só fé e um só batismo. Então é muito importante a unidade no batismo. É muito importante estarmos unidos no batismo. E agora nós falamos sobre a unidade dos sacrifícios, que está em Romanos, capítulo 6, verso de número 5. Porque fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também semelhante à sua ressurreição. Ele morreu, ele deu a sua vida para depois tomá-la, e depois tomou a sua vida. E diz a palavra de Deus, certamente seremos também semelhantes na sua morte, ressuscitaremos. É uma pena que muitos vão ressuscitar para a perdição eterna. Mas os salvos em Cristo Jesus, como diz aqui, nós fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte. Mas certamente também seremos ressuscitados, semelhante à sua ressurreição. Vale a pena obedecer? Sim, a palavra diz, vale a pena obedecer ao Senhor Jesus. Então nos chama bastante atenção. A cruz é o grande patrocinador, a cruz é a grande patrocinadora da ressurreição, da unidade, de quem crê na cruz e crê na unidade. Onde nós vamos ver isso? Lá em João, capítulo de número 11, o versículo de número 52. E não somente pela nação, mas também para reunir um só corpo, os filhos de Deus que andam dispersos. Existem filhos dispersos, filhos distantes. Eu não digo em outras religiões, eu não digo, mas tem em lugares dispersos. Mas estão servindo a Deus, sem rótulo, sem imagem, porque você é a igreja do Deus vivo. Então nós vemos aqui a palavra de Deus, a cruz é a grande patrocinadora, tá? De quem crê na cruz e crê na unidade. A cruz ela faz comunidades. Mas como é que faz comunidade? Está lá em Efésios, capítulo 2, do verso de número 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Muitas pessoas não conheceram Cristo na sua família quando nasceram, mas depois passaram a conhecer através da palavra. E aqui diz, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança e à promessa, e não tendo esperança, sem Deus no mundo. Então nós vemos aqui a palavra de Deus, ela é bem clara para nós, dentro desses versículos, que nos chama bastante atenção, aqui falando de Cristo. Então a cruz ela faz, né, a diferença. E nós vemos aqui em Efésios capítulo 2, o verso de número 13, diz a palavra de Deus, mas agora em Cristo Jesus, vós antes estavais longe, mas aproximando pelo sangue de Cristo. Aquele sangue vertido na cruz do Calvário aproximou você de Cristo. Aquele sangue que purifica pecado, aquele sangue que transforma o mais vil pecador. Então é esse sangue que nós estamos falando aqui, que faz a diferença nas vidas. Em Efésios 2, verso de número 19, ele
fala: a cruz nos faz família. É preto, branco, alto, magro, gordo. Nós falamos irmãos, que em Cristo nós somos família. E assim já não sois estrangeiros e peregrino, mas concidadão dos santos, e sois família de Deus. Você não é bastardo, agora você tem uma família. Você tem um dono, você tem uma identidade. É muito importante a palavra de Deus nos chamando a atenção. Então nós vemos que nós somos família, e a cruz ela faz edifício de Deus. Mas aonde está? Está lá em Efésios de número 2, o verso de número 21, no qual todo edifício bem ajustado, ele cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Então é muito importante, esse edifício de Cristo, ele cresce porque ele está edificado na rocha, e a rocha é Cristo, então, no qual todo edifício bem ajustado, ele cresce como santuário dedicado ao Senhor. É a sua vida. A sua vida é o edifício de Cristo. Ele habita em você. Você é a igreja do Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Deus nos chama atenção em 1 Coríntios 3, o verso de número 10. Se o fundamento for Cristo, o que vai acontecer? Segundo a graça. 1 Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei fundamentos como prudência, construtor. O outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Cada um tem que saber como edifica a sua vida. É sobre a palavra de Deus. E aí nos chama a atenção em 1 Coríntios 3, no versículo de número 11. Então, tem que edificar a casa. E aqui nos chama a atenção: devo avaliar as minhas atitudes. Você deve avaliar as suas atitudes e discerni-la para ver se o meu fundamento de fé e de minha vida cristã, realmente o Senhor Jesus, né, estou promovendo a unidade. O que diz aqui em 1 Coríntios 3, versículo de número 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, a qual é Jesus Cristo. Então só existe ele como a pedra de esquina, só existe ele como o nosso fundamento, e ninguém pode lançar. Vários apareceram, mas não prevaleceram. Efésios 3, no verso de número 10, nós vemos aqui a percepção de unidade da cruz. O Espírito Santo diz, através de Paulo, que com unidade em que a cruz patrocina, o principado, a potestade ficam perplexos. E aqui em Efésios 3, verso de número 10, diz: para que, pela igreja multiforme, sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados, potestades, nos lugares celestial. A igreja ela é conhecida e reconhecida. Então a percepção da unidade resulta-se em discernimento da grandeza do amor de Deus, que se encontra lá em Efésios capítulo de número 3, o verso 17, e diz: assim habite Cristo no vosso coração. Assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigado e alicerçado no amor. Palavra de Deus. Efésios, o verso de número 18, nos chama bastante atenção também, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento, a altura e a profundidade,
somente a palavra de Deus vai nos esclarecer. Verso 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Então devemos conhecer o amor de Cristo. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho amado para que todos que dele crescem não perecesse, mas tivesse a vida eterna em Cristo Jesus. É por isso que há uma unidade do Espírito. Efésios 4, versículo de número 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. É muito importante nós estarmos ligados na palavra de Deus. No verso 6, um só Deus e Pai. Pai de quem? Pai de todos, o qual sobre todos age, por meio de todos e está em todos. Ele age através de você, através daquela pessoa mais simples, através daquela pessoa graduada, através daquela pessoa analfabeta, aquela pessoa que excluída da sociedade. Ele age em todos igualmente, como diz a palavra de Deus. Então é um só corpo, o corpo vivo de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 12, verso de número 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Como é que está o seu corpo? Você está tratando dele? Você está cuidando do templo do Espírito Santo? Tem se alimentado? Tem feito exercício? Tem dormido? Tem descansado? Aqui diz, né, ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente, membros deste corpo. Então cada um tem a sua parte, são individuais, tá? Então você faz parte do corpo de Cristo, como diz a palavra de Deus, um só Espírito, que é o Espírito Santo, tá? E uma só esperança de vida eterna. Está em Romanos 8, 23. Diz a palavra de Deus: então somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em todo íntimo, aguardando a doação de filhos e a redenção do nosso corpo. Nós, para irmos estar com Cristo, temos que ter um corpo transformado, termos um corpo diferente desse corpo, como diz a palavra de Deus. E aqui Romanos 4, versículo de número 5, nos diz, fala sobre essa vocação de amar e recebermos no amor de Cristo e que é manifesta em nossa vida. Então ele diz, há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. Então não tem diferença, não adianta querer misturar, querer inventar. Não adianta, a palavra de Deus é bem clara. Romanos 10, verso de número 8. É uma só fé na palavra de Deus. Uma só fé. Então diz, porém, o que diz a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Tem que estar na tua boca, tem que estar no teu coração a palavra da fé, para que você possa estar em Cristo. E finalizando aqui a palavra de Deus, nós queremos falar aqui sobre um só batismo. 1 Coríntios 12, verso 13, tá? Diz a palavra de Deus, pois um só batismo, só um Espírito, e todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer grego, tá? E quer também escravos, e quer livre, e todos nós foi dado a beber um só Espírito. Que Deus possa estar te abençoando,
Que Deus possa estar te dando vitória em todas as causas, porque Ele é poderoso, Ele é misericordioso para te libertar. E nós cremos que em Cristo Jesus nós somos um, como diz a palavra de Deus, somos um em Cristo Jesus. E falamos hoje então sobre essa libertação em Cristo Jesus. Então eu creio no poder de Deus. Diz aqui a palavra de Deus, falando sobre celebrar a unidade, tá, da fé. Então nós falamos aqui sobre a bem-aventurança, falamos sobre a unidade do Espírito, a unidade de Cristo, a unidade na oração, a unidade no batismo, e falamos também na unidade da ressurreição. Que Deus possa te abençoar a tua vida. Fique com esse louvor que está sendo cantado e receba a bênção de Deus. Sabe que está protegido. Abençoai teus filhos. Abre as comportas do céu e joga por terra todas as barreiras. Nós te pedimos, nesse momento, visita esta casa, visita esta vida. E aqueles que estão hospitalizados, envia o teu anjo, Senhor, para curar toda enfermidade. Para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, seja jogado por terra todas as barreiras. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Aleluia. sabe que está protegido. Se vem o inimigo, não Glória a pode Deus, aleluia. Aquele que habita Eu te amo, Senhor. esconderijo do Altíssimo, Receba a tua bênção. Habita no esconderijo do Altíssimo. a sombra do Descansa à sombra do Senhor. Onipotente Descansa. descansará. Ele está movendo na sua vida. No nome de Jesus. Aleluia. Sabe que está protegido. Seja um em Cristo Jesus. Não pode te tocar. No esconderijo do Altíssimo, Aonde você está, onde você está, descansa nele. Aleluia. Glória a Deus. pode ter certeza. Aleluia. Que nessa fortaleza praga alguma chegará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Glória a Deus. a sombra do Senhor, Nós te louvamos, Senhor. onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Fique com esse louvor. sabe que está protegido. Você está protegido. Não pode te tocar. Aleluia. Aquele que Aleluia. no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará.
Descansa no Senhor. Nós voltaremos com outras mensagens diferentes. Convide 2 amigos para estar ouvindo a palavra de Deus. Comente. Você está nos seguindo. Temos sempre uma palavra de edificação. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. E assim nós terminamos. Fique com Deus. Deus te abençoe no nome de Jesus.